Olá, pessoal. Eu fiz um atendimento na semana passada e eu gostaria muito de compartilhar com vocês o que a mãe falou comigo. Era a nossa penúltima sessão e foi um processo muito bonito. E logo no primeiro encontro, a mãe trouxe todos os seus anseios, todas as suas preocupações e os seus desafios na relação com o filho. E esses desafios não eram só com a mãe, era um desafio familiar, e social também. Algo que ela percebeu que acontecia também na relação com outras pessoas. E uma coisa muito importante, que eu não precisei falar em momento nenhum, foi que ela entendeu que trata-se de um processo e que é um processo pessoal. Eu anotei o que ela falou para eu poder trazer para vocês. Ela falou o seguinte: Michele, é um processo, eu passei por etapas e nessas etapas eu vivenciei a frustração, a aceitação, a adaptação, e nessa adaptação eu coloquei prioridades. E houve a partir daí um fluxo, um equilíbrio familiar. Olha que potente essa mãe se tornar responsável, se responsabilizar, pelas ações dela, pela condução do amadurecimento emocional da criança. As crianças, elas têm uma imaturidade emocional e muito disso é em função do ainda prematuro amadurecimento do cérebro. O cérebro ainda não está maduro o suficiente para ter funções, por exemplo, de regulação emocional. E essa regulação emocional está no adulto que acompanha essa criança. E foi muito lindo ver como que ela tomou isso para si, como ela percebeu que trata-se muito mais dela, do adulto, do que da criança. E uma coisa que foi bem legal é que ela virou para mim e falou assim: olha, a quarentena, apesar de todos os desafios muito mais intensos, por causa desse isolamento social, por causa do home office do marido, e ela fica muito sobrecarregada, e por causa do homeschooling também do filho, que está pesando muito, ela falou que está sendo super bacana. Que, nas palavras dela, ela disse assim: a quarentena está ajudando muito, porque a gente está mais junto. Então, na verdade, o que essa criança precisava era de mais conexão. E é aquilo que eu sempre falo: não adianta pensar em educar se não há conexão. O primeiro passo para essa educação da criança, para essa educação emocional, é a conexão, é entender o que está por trás do comportamento dessa criança, é entender que por trás de todo o comportamento há uma necessidade que não foi atendida. E que numa relação respeitosa não é só a necessidade do filho que precisa ser atendida, a necessidade dos cuidadores, a necessidade dos pais também é levada em conta. Então eu queria trazer para vocês esse relato dessa mãe e dizer assim: o quanto eu fico feliz de as pessoas entenderem que trata-se muito mais da gente se curar das nossas feridas emocionais, da gente saber lidar com as nossas feridas emocionais e não colocar na criança uma mala, uma mochila cheia de coisas que não é dela. Essa mochila é nossa e ela não precisa ser pesada. A gente pode ir liberando coisas no caminho, através do amadurecimento emocional, através da cura dessas feridas emocionais, da compreensão, da aceitação das nossas limitações, da nossa vulnerabilidade e do estreitamento da relação com o filho, no sentido de se conectar, e essa conexão não é só com o tempo, de se ter mais tempo juntos, mas é de ter disponibilidade emocional e entender essa criança. Porque quando você se disponibiliza emocionalmente, entendê-la, por trás do comportamento dela, entender que a criança é uma coisa, o comportamento é outra coisa, o tempo não faz diferença se tem muito tempo disponível ou pouco tempo disponível com a criança, porque a qualidade desse tempo vai ser muito forte, Então o contato do pai e da mãe ali com a criança vai ser muito nutritivo para as partes. E quando ela falou que essa questão da quarentena foi importante, é porque ela teve mais tempo de ficar com o filho. E tendo mais tempo de ficar com ele,
ficou mais fácil cuidar da relação, né? Porque o almoço pode esperar um pouquinho, porque não tem aula, então não precisa seguir uma agenda, não precisa passar roupa agora, porque não tem ninguém saindo de casa, então tem mais tempo com essa criança, então olhar para essa criança fica mais inteiro, há uma inteireza maior na relação, né? Porque essa mãe não está tão sobrecarregada assim, com uma rotina muito engessada, com compromissos, e a carga mental dela diminuiu. Então, fica isso para vocês, né? Eu espero que vocês entendam que é muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos.